Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo ao seu canal da Experian. Meu nome é Sayuri e hoje eu vou te mostrar as 15 regras de ouro que você precisa aplicar no seu dashboard agora mesmo. Então, fica ligado porque, ao longo dessas 15 dicas eu vou dar vários bizus ali para você realmente transformar o seu dashboard comum, convencional, num dashboard premium que realmente vai deixar os usuários viciados em utilizar eles, beleza? Então, bora começar! Primeiro a gente tem aqui uma capa de dashboard. Então, eu anotei aqui vários prints de dashboards que a gente já desenvolveu com essas melhores práticas, essas regras ali de boa funcionalidade, bom uso, bom design. E aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção em cada uma delas. Então, aqui a gente tem uma capa. O que a gente leva em consideração para ser realmente uma capa que faça sentido no seu dashboard? Se você optar por fazê-la, leve em consideração de ter elementos funcionais como filtros, números importantes, comparativos. Aqui, por exemplo, a gente tem um portfólio de projetos, Aqui a gente tem um filtro, então se eu seleciono esse range de período, esse filtro ele vai para as próximas páginas. Então, você já começa ali uma análise inicial na capa. Já tem aqui o total do orçamento, quantidade de projetos. Então, iniciei aqui e posso clicar em entrar, que aí o filtro que eu adicionei ali na frente, ele vem aqui para essa segunda página também. Então, você já inicia sua análise ali de um ponto de partida, não fica somente uma capa ali bonitinha com o botão iniciar. Aqui embaixo a gente tem um outro exemplo também, esse aqui já é um dashboard financeiro e tem mais informações, Então aqui já tem os big numbers, do total a pagar, total a receber, o período, Então você já inicia a sua análise filtrando. E quando você clica aqui em analisar, você vai para outras telas, Análise de DRE, balanço patrimonial e várias outras coisas. Bom, então essa é a primeira regra de ouro. A segunda regra de ouro, agrupamento e hierarquização das informações. Vamos abrir aqui o dashboard. Esse dashboard aqui, ele foi muito pensado para o usuário final, Então, o que esse usuário final ele precisava ver? Ele precisava ter um comparativo de real versus meta, mas não adianta a gente jogar todas as informações juntas numa página, sem uma hierarquização. Então, aqui a gente optou por trazer o que é mais importante para ele. Trazer os principais números, trazer uma evolução no tempo, Aqui, deixa eu limpar o filtro de mês. Ele quer ver uma evolução no tempo dessa análise aqui de faturamento. A gente consegue ver também, deixa eu quebrar. A gente consegue ver um comparativo de períodos distintos. Consegue analisar aqui, ano atual versus ano anterior. Consegue ali fazer também uma análise por time, por performance de produtos. Então, repara aqui, a gente tem um título principal, real versus meta, que a maioria das análises realmente está olhando para esse comparativo, só que a gente quebra em mais um subtítulo, que é o quê? Visão geral, evolução temporal, ou seja, aqui são os big numbers, e os comparativos no tempo, performance do time, onde a gente olha supervisor, gerente, vendedor, e aqui, performance dos produtos. Então, aqui a gente quebra as informações, a gente deixa ela hierarquicamente fazendo sentido, Ou seja, do mais importante para o menos importante. Então, aqui, big number, visão executiva, grandes números, comparativos, e aqui embaixo, time e produtos, tá? Então, a gente quebra essas informações. Highlights de informações importantes. Repara que no dashboard, a gente tem o quê? Algumas frases pequenininhas mostrando ali, observamos que os meses onde esse faturamento foi menor foi menor que a meta, foram janeiro, maio, junho, agosto, setembro e outubro, Então a gente traz alguns elementos aqui de destaques, de highlights realmente, para que o usuário bata o olho e já interprete o que está sendo exibido ali. Claro que você não precisa colocar texto em tudo, mas em alguns pontos chaves é legal, principalmente para aquele usuário, para aquele tipo de usuário que não está habituado a ler informações gráficas, tá? Isso daqui traz uma informação importante ali para essa pessoa que está analisando o valor, Ele não vai precisar ficar destrinchando ali o que está naquele gráfico, já vem a informação resumida em cima, tá? E esse dashboard aqui, se vocês quiserem aprender a fazer esse dashboard completo, com todos esses detalhes, rótulos dinâmicos, esses highlights, as melhores práticas de visualização de dados, de design, Inclusive, tem análises de forecast, que é uma análise avançada utilizando DAX, recomendação utilizando Python. Se você quiser aprender a fazer esse dashboard completo, não esquece ali de se inscrever no Data Expert, que vai acontecer em maio. E o link da inscrição gratuita, então, aproveita que ainda a inscrição é gratuita. Se inscreve aqui, porque aí você não vai perder esse passo a passo completo ali para você aprender a fazer esse dashboard ali do zero, realmente do zero, beleza? Outro ponto, importante. Então, highlights, beleza?
Item 4, filtro padrão inteligente, mês/ano atual. O que eu quero dizer com isso? É muito chato o usuário ter que, toda vez que ele entra no dashboard, ele filtrar o mês que ele quer analisar, que é o mês atual, geralmente, mês e ano atual. Então, se você já puder deixar ele pronto aqui, facilita muito para o usuário, tá? Item 5, bookmarks para facilitar a identificação dos grupos. O que eu quero dizer com isso? É muito chato o usuário ter que ficar rolando a tabela para ver os piores vendedores, os melhores vendedores, ou seja, os que bateram a meta, os que não bateram, né? É muito ruim ele ter que ficar rolando e procurando esses itens. E ele geralmente não vai vir na mesma hierarquia, na mesma sequência, né? Então é legal você trazer botões que vão facilitar essa navegação. Então aqui eu deixei 3 botões. Exibir toda a lista, exibir somente os vendedores que bateram a meta e somente os que não bateram a meta. Porque se você for com essa informação para uma reunião, já facilita, né? Você clica ali, ó, não bateram a meta. Vamos entender por que esses vendedores não bateram a meta? E aí você continua a sua análise ali, mas com o dado já filtrado na tabela. Outra coisa muito legal, ó, de se fazer, botões explicativos. Tá? Quando você está fazendo uma análise que é diferente do padrão, ou seja, não é somente um total de faturamento, por exemplo, né? É legal você trazer esses botões de info aqui que a gente chama, né? Esses explicativos, que é o quê? Para você mostrar para o usuário o que está sendo feito ali. Se o usuário também não tem hábito de analisar esse tipo de informação, é legal você mostrar a regra de cálculo, como é que foi a parametrização daquele indicador. Então aqui, ó, é um exemplo bem legal que a gente tem. Inclusive, os alunos que têm acesso à formação em análise de dados da Experian têm acesso a todos esses dashboards aqui que eu estou mostrando. Ó. Então, análise NPS. Aqui a gente tem a segregação, né? Ó, tem a zona de qualidade definida, né? Ele atingiu ali o item 36 de 31 da meta. Ali a gente tem, ó, promotores, neutros, detratores, só que tem gente que pode abrir esse dashboard e não entender muita coisa, ou não entender os critérios ali para definir isso aqui numa zona de qualidade, por exemplo. Então, você pode clicar nesse botãozinho e aí você traz um detalhe, né, maior dali, ó, dos cálculos, como é que foi o grupo, né? De quanto a quanto é a nota dos detratores, neutros, promotores. Aqui um exemplo aplicado. Cara, isso aqui facilita muito para o usuário. Ele entende realmente como é que está sendo calculado por trás, tá? Você precisa fazer isso aqui para todas as métricas? Não. Mas para métricas chaves da importante, eu acho legal você adicionar isso aqui? Sim, tá? Então, botões explicativos é bem legal de se adicionar. Regra 7, data de última atualização. Gente, é muito comum num dashboard financeiro, principalmente comercial, onde os dados são atualizados diariamente, você ter sempre aquela dúvida de um usuário. Poxa, eu tô olhando no meu RP, sei lá, a receita tá 100 mil. Aí eu olho no meu dashboard, está 99. Poxa, o que aconteceu? O dashboard não tá atualizado, né? Então, você trazendo informação de data de última atualização, você consegue ver, poxa, não, beleza, o dashboard foi atualizado ontem. Então, quando atualizar com a data de hoje, né, quando aparecer ali a data de hoje, significa que o dado já pode ficar mais próximo e já faz mais sentido. Então, isso aqui evita que os usuários tenham dúvida de confiar ou não na informação que está no dashboard, tá? Então, sempre recomendo que você coloque ali a data de última atualização daqueles dados. Padronização das cores. Repara que nesse dashboard aqui, ó, a gente está utilizando total a receber e total a pagar, tons de azul e laranja. E aqui embaixo a gente tem aqui, ó, a receber e a pagar com o mesmo tom. Então, caso você opte por selecionar um principal indicador com uma cor diferente, né, ou seja, um para cada cor, ali eu recomendo que você mantenha esse padrão ao longo do dashboard inteiro. Caso contrário, você pode optar por uma coisa mais minimalista, ou seja, utilizar apenas um tom para todos esses ícones aqui, tá? O que vai diferenciar eles é o que está escrito aqui no label, é o tipo de ícone que está sendo selecionado, tá? Então, caso opte por selecionar um indicador para cada cor, você tem que manter essa consistência ao longo do BI inteiro, tá? Padronize as cores. Aqui também tem, ó, um outro exemplo de cores dinâmicas. Então, ó, deixa eu abrir esse dashboard aqui. Ó, aqui a gente tem análise de faturamento. O faturamento, ele está sendo exibido com essa cor aqui, ó, essa cor roxa, ó, cor roxa e cor roxa, né? Se eu mudar aqui a análise para margem bruta, você vai ver que meu dashboard vai mudar de cor, né? Agora eu estou usando esse tom nessa barrinha aqui e tá usando a mesma coisa, ó, essa cor e essa cor. Então, repara que você tem que se preocupar, caso você opte por selecionar uma cor para cada indicador, você tem que fazer essas medidas dinâmicas, né? Esses gráficos dinâmicos que vão mudar de cor também, tá? Então, tome cuidado para fazer certinho. Inclusive, lá no Data Expert, ó, a gente também faz essa padronização de cores, ó. Quando não atinge meta, por exemplo, a gente coloca de uma cor diferente o rótulo. Coloca um rótulo diferenciado, ó, aqui. A gente concatena as informações, né? Traz informações de uma forma mais clara para o usuário, tá? Deixa eu voltar para cá.
Beleza. O que mais? Tooltip pequeno com informações relevantes, sem esquecer do valor principal do gráfico de origem. Então, a regra número 9. Caso você opte por fazer um dashboard que tenha tooltip, ó, igual esse daqui, repara que quando eu passo a mão, o que acontece? O que está atrás do meu tooltip, quando eu passei o mouse, ele some. Então, você tem que trazer as informações que já tem no gráfico original, que é o quê? O nome do produto, que é o quê? Farinha de trigo. O valor do faturamento, que é esse daqui, porque se você passar o mouse aqui no cantinho, você não vai ver o valor. Você vai ver o nome, mas não vai ver o valor. Né? Então, traz, no mínimo, essas informações. E depois você complementa com as demais, tá? E outra coisa, o tooltip, gente, ele tem que vir com poucas informações. Isso daqui que tá aqui é o número máximo que eu considero de informações que você pode trazer no tooltip. Por quê? Porque senão fica muito poluído, senão o tooltip demora para carregar, senão você mais confunde o usuário do que ajuda. Então, às vezes, é muito mais intuitivo você colocar uma página nova aqui para detalhar as informações do que você trazer tudo no tooltip, porque aí demora para carregar, o usuário vai ficar estressado, pode ter informação demais e vai tirar o foco do usuário, que é a informação ali de analisar a margem por produto, sabe? Então, sempre que possível, se passar dessa quantidade de informações que está aqui, por exemplo, você já pode considerar uma outra tela de análise, beleza? Vamos lá. Item 10, regra número 10. Botão de limpar todos os filtros. Eu sei que parece ser uma dica boba, né? Mas muita gente esquece de colocar isso, esquece que isso é fácil de criar no Power BI. Então, sempre que possível, traga ali um botão de limpar todos os filtros para facilitar para o usuário, né? Poxa, é muito chato você ter que ficar tirando o filtro de cada um deles, né? E olhar os dados como eles vieram inicialmente. Então, é legal você deixar exibido ali, ó, esse botãozinho de limpar filtros. Regra número 11. Traga sempre mais de uma opção gráfica ali para gráficos de maior complexidade. Porque, vamos supor, aqui, ó, vamos abrir esse dashboard de logística. A gente tem aqui a informação por padrão, ele vem em mapa. Então, o teu usuário pediu em mapa. Só que, gente, é muito difícil você conseguir tirar muitos insights olhando um mapa. Você consegue ver, beleza, a distribuição está nessa região aqui, sudeste, né? Então, você consegue ver que tem maior quantidade de bolhas ali em relação a outros lugares do Brasil. Só que você não consegue ver números, você não consegue comparar um número com o outro, comparar cidades, comparar N outros detalhes. Então, passar o mouse em cada uma dessas bolinhas definitivamente não é uma das melhores opções. Então, sempre que possível, principalmente para mapas, traga uma opção em tabela para a pessoa visualizar a informação também, tá? O que mais? Regra 12. Cards inteligentes com comparativo. Gente, não tem coisa melhor do mundo para um gestor. Ele vê uma informação completa. Se ele olha um card e vê lá, receita bruta, 4.370.000, tananã. Beleza, o que ele vai fazer com isso? Nada. Ele não vai tomar uma ação, ele não vai ter alguém para questionar alguma coisa, porque ele só vai ver um número, ele só vai ter esse número na cabeça e acabou. Ele vai ter que ficar buscando lá no histórico, né, na última reunião que teve, qual era o número. Isso é muito ruim. Então, sempre que possível, traga as informações já sumarizadas nos cartões com os comparativos. Então, crie cards inteligentes e não cards informacionais e que são apenas um mero detalhe, um mero elemento no seu dashboard, tá? Então, aqui a gente está trazendo melhor mês do ano, comparativo com o orçado. Repara que a gente deixa vermelho quando não atinge ali o orçamento, quando ultrapassa ali, no caso, o orçamento, né? Ou não ultrapassa, dependendo da informação que você tá. Então, aqui, ó, se despesa ultrapassou, né? Ou seja, se a despesa foi maior do que você estimou, é uma coisa ruim. E aí você coloca um itemzinho, né, vermelho quando isso acontece. Aqui embaixo também, ó, também a gente traz esse tipo de informações, né? Só que aqui a gente está num detalhe maior. Nos cartões é legal você trazer sempre esse resuminho. Aproveita, gente, que tem os cartões novos do Power BI. Inclusive, eu vou deixar também aqui embaixo um link mostrando como você pode personalizar os cartões novos do Power BI e fazer esses tipos de rótulos de dados dentro do cartão de forma bem mais fácil agora com os cartões novos, tá? Então, eu vou deixar um tutorial aqui embaixo na descrição também. Item 13, regra 13, ícones condicionais em tabelas com muitas informações. Gente, se você faz um dashboard e, cara, só tem número na sua tabela, é muito difícil para uma pessoa identificar o ponto de outlier ali, o ponto que está diferente, o ponto que não está fazendo sentido, que não está atingindo a meta. Então, sempre que possível, traga aqueles íconezinhos, né? Pelo menos o ícone. Se você não quiser colorir as fontes, colocar barrinha e tudo mais, pelo menos o ícone eu acho importante, principalmente em DRE, tá? Porque é muita linha, muita coluna, né? O usuário precisa ter uma visão mais clara do que está acontecendo. Aqui a gente consegue ter o percentual ali de comparativo do realizado versus meta. E aqui a gente traz uma coisa muito legal. Esse KPI, gente, é muito top. Deixa eu abrir para vocês
verem. Ó, esse KPI, ó, se você passa o mouse em cima da tabela, tem esse botãozinho, igualzinho aquele info que eu mostrei pra vocês, né? Ó, deixa eu passar o mouse aqui. Ó, olha que legal. Este ícone mostra quais contas não atingiram o orçamento ou previsão, tanto no mês selecionado quanto no acumulado, anual, year to date. Então aqui, gente, esse íconezinho, essa flag, significa, olha, abre isso daqui agora, aconteceu algum problema aqui, você tá numa situação ruim. Então, ó, quando o cara clica aqui, ele pode expandir e ver aqui o que aconteceu, né? Vendas de produto, ó, acho que é vendas de serviço que tem itens. Não. Deixa eu ver aqui, receita operacional, ó. Você consegue identificar aonde está a conta que deu o problema, né? Com esse detalhamento que você fez. Então, você pode adicionar um KPI diferenciado, né? E adicionar esse íconezinho para realmente chamar a atenção do usuário. Deixa eu abrir aqui, ó. Outra coisa muito legal, ó. Aqui a gente também traz, né, seguindo aquele outro exemplo, a adição de outra opção gráfica. Principalmente DRE, gente. DRE é muito comum ter muitas informações. E às vezes a pessoa precisa apresentar isso de forma resumida, né? E aí você pode apresentar esse valor, por exemplo, numa bridge, né? Que é aquele famoso gráfico waterfall, né? E aqui, ó, você tem toda a decomposição, desde a receita bruta até o resultado líquido do exercício. Fica mais visual para o usuário, né? Então, você pode adicionar essas duas opções gráficas aqui. Aplicação de um bom design. Esse dashboard eu gosto bastante, porque é um dashboard financeiro, geralmente dashboard financeiro é um tema light, e a gente tem os destaques aonde precisam ter destaques. Então, por exemplo, aqui no lado direito a gente tem um destaque legal, né? Aqui ele mostra as principais contas, ó. Resultado líquido do exercício, e ele mostra o comparativo e mostra um highlight aqui também. Então aqui, quando você coloca uma cor diferente numa região, significa que você está dando um destaque para ela, né? Então aqui é bem interessante essa aplicação do background auxiliando ali o direcionamento do olhar do usuário. Então, puxa, eu tô com um fundo diferente, significa que eu tenho um destaque maior naquela informação, então eu vou olhar para ali. Então, isso daqui é bem legal. E repara que é um layout que não é difícil de fazer. No Figma você faz isso em 5 minutos. É um layout que está agradável aos olhos, que as informações elas estão bem espaçadas, mantendo um padrão visual adequado, seguindo o padrão de identidade visual da empresa, né? Inclusive, no curso que a gente tem na formação em análise de dados, tem um curso completo de Figma ali, onde eu ensino desde escolha de cores, aplicação da identidade visual da sua empresa dentro do background que você vai inserir no Power BI. Então, se você quiser fazer parte dessa formação em análise de dados, a gente também vai deixar o link aqui embaixo. Bom, então aqui eu gostei muito desse design porque ele ficou clean e ficou muito correto em relação às informações que você precisa dar destaque, né? A cor dos botões, né? A cor de quando você passa o mouse ele muda o botão. Então todo o design, tanto o background quanto funcionalidade desse BI, ele tá bem legal, ó. Você pode aqui também mudar o filtro, né? Então esse BI ele tá bem agradável e fácil de utilizar, de manipular, independente do nível de experiência do usuário. Então, regra 14 foi. Regra 15, opções de detalhamento de informações, o famoso drill through. Aqui a gente tem um dashboard onde a gente faz uma classificação de clientes, que a gente chama de RFV, que é o quê? É uma análise da recência, frequência e valor. A gente faz uma matriz ali e identifica, categoriza os clientes de acordo com esses 3 critérios, né? Então aqui a gente tem uma matriz, então ele já está muito bacana porque ele está visualmente fácil de identificar, né? O que são clientes campeões? O que são clientes que você tá quase, ó, tá hibernando, tá em risco, tá quase ali, esse daqui você já perdeu, ou seja, ele já não compra há muito tempo, ou se compra muito pouco. E aqui você consegue ter o visual em matriz e consegue ver aqui a tabela. E ali a dica 15 é o quê? É muito ruim você trazer para um usuário uma dúvida. Então, poxa, eu olhei aqui, beleza, campeões são esses daqui, potenciais fiéis. Isso aqui eles não são fiéis ainda, eles são potenciais. Como é que eu faço para transformar ele em fiéis? Então, fica essa dúvida do cliente e ele não consegue ver mais informações além daquilo que está sendo exibido. Então, sempre que você trouxer uma informação chave como essa, adicione uma opção de detalhar, né? De fazer esse mergulho nos dados. Então, você pode, por exemplo, clicar em potenciais fiéis e apertar nesse botãozinho aqui, ó, clicar aqui para detalhar potenciais fiéis. Cliquei e aí ele vai exibir para você todas as categorias ali desses clientes, né, razão social, os valores ali por trás daquela matriz, né, quando que foi a última compra, dos últimos 12 meses, e aqui também o mapa, tá?
dessa compra desse cliente, dessas categorias ali, né, que a gente definiu. Então, você pode detalhar categoria a categoria. Lembra que eu falei que não é para trazer tudo no tooltip? Você pode usar o drill through para fazer esse mergulho nos dados, beleza? Então, essa é a 15ª regra ali que a gente tem ali para você aplicar nos seus dashboards. Então, finalizamos nossas 15 regras de ouro. E eu queria muito pedir para vocês curtirem esse vídeo se vocês gostaram, deixar o comentário aqui indicando o que você mais gostou de aprender, né? De ver aqui como boa prática que a gente aplica e o que você gostaria de ver aqui no canal também. Então, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, pode deixar aqui pra gente. E também, para finalizar, não esquece de ativar o sininho. Gente, se vocês não ativam o sininho do YouTube, vocês não vão ficar sabendo quando a gente vai liberar um conteúdo novo, né? E eu acho que assim, quanto mais rápido vocês acessarem o conteúdo, mais rápido vocês vão conseguir aplicar nos BIs de vocês, né? Conseguir otimizar o que vocês estão produzindo por aí. Então, recomendo que vocês ativem o sininho também, beleza? Te vejo numa próxima. Tchau, tchau!